a Torre de Babel e a história de Abraão. Alguns descendentes de Noé se tornaram incrédulos e rebeldes, não acreditando igualmente no dilúvio. Alguns negavam a existência de Deus e explicavam o dilúvio de forma natural. Outros acreditavam em Deus, mas se revoltavam contra ele por ter destruído os povos e amaldiçoado a terra. Sentindo-se reprovados pela vida piedosa dos fiéis, os incrédulos decidiram se separar e construir uma cidade com uma grande torre que chegasse às nuvens. Eles pretendiam morar juntos na cidade e na torre e achavam que ficariam seguros em caso de outra inundação. A construção da torre, conhecida como Torre de Babel, tinha como objetivo desafiar a autoridade e o poder de Deus. Entretanto, Deus confundiu seus idiomas, fazendo com que eles não se entendessem e se dispersassem por toda a terra. Assim, a Torre de Babel se tornou um símbolo de desobediência e punição divina. No Antigo Testamento, na história da Torre de Babel, os construtores da torre planejavam construir uma estrutura tão alta que alcançasse os céus. Eles queriam se exaltar como deuses, governar sobre os povos e desviar a atenção de Deus. No entanto, Deus decidiu confundir suas línguas para impedir que a obra fosse concluída. Ele enviou 2 anjos para confundir a linguagem dos trabalhadores que estavam colaborando na construção. Enquanto eles se comunicavam para pedir materiais, os anjos confundiam as palavras, resultando em pedidos errados. Quando o material chegou ao topo da torre, os construtores ficaram desapontados e furiosos. Eles culparam uns aos outros por esse erro e pela falta do material desejado. Assim, a Torre de Babel se tornou um símbolo de confusão e divisão linguística. Abraão foi escolhido por Deus para cumprir sua vontade. Ele deixou sua nação idólatra e se separou de sua família. Abraão foi instruído por Deus e preservado da idolatria desde jovem. Deus pretendia usá-lo como exemplo de fé e verdadeira devoção para seu povo. Abraão era conhecido por sua integridade, generosidade e hospitalidade, e era respeitado como um poderoso príncipe. Sua reverência e amor a Deus, assim como sua estrita obediência, ganharam o respeito de seus servos e vizinhos. Essa conduta piedosa e instruções fiéis levaram as pessoas a temer, amar e reverenciar o Deus de Abraão. Deus apareceu para Abraão e prometeu que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Ele também revelou a Abraão que seus descendentes seriam escravizados no Egito por um longo tempo. Desde o início, Deus ordenou que o homem tivesse apenas uma esposa, mas Lameque foi o primeiro a desobedecer a essa ordem. A poligamia é condenada por Deus, pois causa discórdia e infelicidade familiar. Esse costume foi praticado por muitos habitantes do mundo antigo, resultando na ira de Deus. Mesmo depois do dilúvio, a poligamia continuou a ser praticada, mesmo por homens justos, mas era considerada um pecado, pois corrompia e ia contra a ordem de Deus. Noé, por exemplo, tinha apenas uma esposa e sua família unida foi abençoada por Deus. Ele preservou sua família na arca devido à retidão dos filhos. A poligamia também foi prejudicial para a paz de Abraão, resultando em um casamento infeliz com Agar. Através de suas promessas, Deus mostrou a Abraão que lhe daria toda a terra e uma descendência numerosa, mas Abraão vacilou diante dessas promessas. Portanto, a poligamia é contrária à vontade de Deus e traz consequências negativas. Após o nascimento de Isaac, Abraão e Sara sentiram uma grande alegria, o que despertou ciúmes em Agar, mãe de Ismael. Agar acreditava que Ismael seria especialmente abençoado por Deus por ser filho de Abraão e que ele seria o herdeiro das promessas feitas a Abraão. Ismael expressou sua insatisfação com o nascimento de Isaac, sentindo-se desvalorizado.
Ao ver isso, Sara contou a Abraão sobre a conduta desrespeitosa de Ismael e pediu que ele expulsasse Agar e seu filho Ismael. Abraão ficou angustiado com essa situação, pois amava Ismael, mas decidiu orar a Deus para saber o que fazer. O Senhor instruiu Abraão a ouvir a voz de Sara e não deixar seu amor por Ismael ou Agar impedi-lo de cumprir o desejo de sua esposa. Assim, Abraão entendeu que a única maneira de restaurar a harmonia e felicidade em sua família era obedecer a essa vontade. Ele também recebeu a consolação do anjo de que, embora Ismael fosse separado de sua família, não seria abandonado por Deus. Abraão era uma pessoa nobre e benevolente, como evidenciado por sua súplica fervorosa pelo povo de Sodoma. No entanto, ele passou por muitas dificuldades. Sentindo-se sobrecarregado, Abraão decidiu enviar Agar e seu filho Ismael para vagarem como estrangeiros. Isso mostra que Abraão respeitava os direitos e a felicidade do casamento, mesmo que isso implicasse em sacrifício pessoal. Sara era a única e verdadeira esposa de Abraão, e ela tinha direitos especiais como esposa e mãe. Embora Sara demonstrasse ciúmes em relação a Agar, Deus não a repreendeu por suas ações. Abraão, no entanto, foi repreendido pelos anjos por duvidar do poder de Deus e tomar Agar como esposa, pensando que através dela a promessa seria cumprida. Mais tarde, Deus testou a fé de Abraão de forma suprema, instruindo-o a oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Se Abraão tivesse confiado em Deus desde o início e não tivesse tomado decisões precipitadas, teria evitado esse teste tão difícil. Abraão levanta-se cedo pela manhã e parte para o lugar que Deus lhe indicou, levando consigo seu filho Isaque e a lenha para o holocausto. Ele não conta a verdadeira natureza da viagem para sua esposa Sara, pois sabe que ela iria desconfiar de Deus e tentar impedir a oferta de Isaque. Abraão decide não permitir que seus sentimentos paternais o controlem e o levem a rebelar-se contra Deus. Ele confia que a promessa de Deus seria cumprida através de Isaque e acredita que Deus era capaz de ressuscitar Isaque dos mortos. No caminho, Abraão deixa os servos para trás e decide adorar a Deus sozinho com seu filho, a alguma distância deles. Abraão e seu filho caminhavam juntos para cumprir a terrível missão de Deus. Ao chegarem ao local indicado por Deus, Abraão preparou o altar e informou a Isaque que Deus havia ordenado que ele fosse sacrificado. Abraão reforçou a promessa de que Deus proveria um cordeiro para o holocausto e de que, ao cumprir a ordem divina, Deus cumpriria a promessa de tornar Isaque uma grande nação. Isaque confiou em Deus e se submeteu a ser amarrado e colocado sobre a madeira do altar. No momento em que Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, um anjo chamou por ele, reconhecendo sua fidelidade. Abraão respondeu e o anjo o impediu de prosseguir com o sacrifício. Esta história demonstra a confiança e obediência de Abraão, bem como a providência divina. Após Abraão demonstrar sua fé e confiança em Deus, oferecendo um carneiro em holocausto em lugar de seu filho, Deus renovou sua promessa a Abraão. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse que, por ter feito isso e não ter negado seu único filho, Deus o abençoaria abundantemente. Sua descendência seria multiplicada como as estrelas do céu e a areia na praia do mar. A descendência de Abraão possuiria a porta de seus inimigos e todas as nações da terra seriam abençoadas através dela. Toda a prova pela qual Abraão passou mostrou sua fidelidade e redimiu sua falta de confiança em Deus no passado. Agora, com a renovação da promessa divina, Abraão pode confiar plenamente em Deus e ser recompensado com bênçãos abundantes para ele e sua descendência.